Boa noite, pessoal. Meu nome é Técio. E agora vai começar a apresentação da melhor categoria, que é a Very Small Size. E a nossa equipe foi uma equipe bem grande esse ano. E que é um pouco do nosso roteiro. Primeiro, eu queria falar como é que funciona essa categoria. Como essa foto mostra aqui, os robôs ficam num campinho. Cada time no Brasil tem 3 robôs. E em cima do campo tem uma câmera que é conectada com o computador. Aqui no computador é onde é rodada o algoritmo de visão computacional e a estratégia que é responsável por tomar decisões que os robôs vão fazer. Como todo custo computacional é feito aqui e não aqui, o hardware do robô é bem simples, digamos assim. Não precisa ser nada como do humanoide, que precisa daquela reforma toda para ser compatível com o que ele tem que fazer. Eu vou falar mais um pouco sobre o hardware e sobre o código que está no controlador que a gente usa aqui. E as regras do jogo são também bem parecidas com a regra de futebol. Você tem que fazer gol. A bolinha que fica aqui é uma bolinha laranja, que é uma cor bem contrastante com o campo que é preto. Facilita bastante os algoritmos de visão. A câmera utilizada... Mostra aí a câmera. A câmera está aqui. É uma webcam. A bolinha laranja. E os robôs, acima deles, eles têm um código de cor que identifica o papel de cada um deles. E isso é para que a visão identifique cada robô e a gente consiga rodar a estratégia e tomar as decisões de forma correta. Falar um pouco sobre a mecânica. Primeiro eu queria falar sobre a melhoria dos robôs em relação ao ano passado. E ano passado era um hardware bem precário, ele não funcionava direito, ele mal andava, ele tinha problemas com o encoder não tomava a direção que a roda estava girando, isso dificultava muito o controle, muito mesmo. E agora a gente melhorou, fez várias adaptações, e o hardware que a gente tem atualmente é robusto e funcional. Tanto que na competição a gente conseguiu ficar em 4º lugar. E tem muitas melhorias a serem feitas no hardware para que a gente consiga sair do nível nacional. Primeiro, eu queria comentar sobre a parte eletrônica. O circuito, como eu falei, é algo bem simples. É basicamente um Arduino com um microcontrolador, uma ponte H, que é responsável para fazer aqui os motores consigam se mover, porque se ligar um motor direto no Arduino, dá pau, né? Ele vai puxar muita corrente e o Arduino vai queimar, é para isso que serve a ponte H. E um XP. O XP, ele é um rádio. Ele é responsável pela comunicação do computador com o robô. Essa comunicação, o código enviado do computador por um XP que fica no computador, para o XP que fica no robô. Esse XP do robô, ele é um receptor, ele também pode transmitir. E o XP que fica lá no computador é um transmissor. Então tem um protocolo, o mesmo código, um protocolo de comunicação serial, o mesmo código é enviado para os 3 robôs, e com base no protocolo ele identifica de qual robô está recebendo qual comando. Cada robô tem um ID e eles se diferenciam. O código, ele é responsável simplesmente por receber velocidades. Ele recebe uma velocidade na roda direita e uma velocidade na roda esquerda e ele executa. Então, para isso, ele tem um PID lá dentro e faz com que isso possa acontecer. Tipo, eu vou usar um controle de Wii que está ligado no meu computador por Bluetooth e o meu computador vai enviar comandos roda direita e roda esquerda por XP para o robô ali. E mexe. Essa é uma forma que a gente encontrou de verificar se estava tudo funcionando corretamente. Se a comunicação estava chegando nele e se ele estava executando o que a gente queria que ele executasse. Com isso a gente descobre que está funcional e a gente já podia ir para a estratégia e que o robô ia responder bem o que a gente queria fazer. Com a competição, nós identificamos vários erros no nosso projeto. O principal deles é que o nosso encoder ele é pouco preciso.
Isso faz com que as velocidades que a gente consegue comandar sejam muito discretas. O intervalo entre as velocidades são muito discretos e o robô não faz um movimento contínuo. Quando ele está no jogo, ele fica assim, avançando e parando o tempo inteiro. E uma das mudanças que tem que ser feitas o mais rápido possível é a troca desse encoder. Além disso, seria bem interessante nós conseguíssemos motores mais potentes. E é bem difícil de fazer isso por conta do espaço físico. Os robôs de Very Small Size, eles devem caber dentro de um cubo de 7 cm de aresta. Então, o desafio de fazer uma eletrônica forte e robusta que caiba dentro disso é muito complexo. E a gente tem uma grande dificuldade de, principalmente, tirar os motores do eixo. Os nossos robôs atual, ele tem os motores no mesmo eixo. Isso faz com que, se você comandar velocidades iguais nas rodas, ele vá para frente. Agora, se a gente quiser colocar motores mais potentes, a gente tem que desalinhar esses motores, para que caiba no mesmo espaço. E isso envolve uma mecânica complexa para transferir o momento daqui para o meio. Tem que ter algum jogo de engrenagens na ponta do robô, para que a roda fique no meio e os motores fiquem nas pontas, e a gente consegue colocar motores melhores. Quando a gente conseguir chegar nesse nível, a gente vai ter chance de competir no internacional. Além disso, a gente notou que era bem difícil carregar as baterias, era bem chato, porque tinha que ficar abrindo, desconectar e conectar o carregador de livre, né? Bem chato. E algumas peças se mostraram bem quebradiças. Isso são pequenas mudanças estruturais, alguns elementos, algumas treliças que tem que colocar, e isso melhora bastante. E outro problema que a gente teve foi na manufatura dos robôs, que mesmo usando a mesma impressora 3D, as laboratórios de computação, assim como no humanoide, elas não saem iguais. E isso pesa um pouco o controle também, que as constantes vão ser diferentes e, enfim. E 5 minutos antes da competição, de uma partida, uma trilha papocou em uma das nossas placas. E isso porque a gente subdimensionou a trilha, passou corrente demais e até que explodiu. Isso é outra mudança que a gente tem que fazer já na próxima interação do robô. Agora o Lucas vai falar um pouco sobre a visão. Vou falar um pouco sobre a visão computacional, que é uma parte importante nesse projeto. Uma coisa legal que eu vejo no VSS é que toda a parte, desde da eletrônica, da mecânica até a parte da computação, ela é toda feita pelos times. Diferentemente de outras categorias que você tem alguma parte que já foi feita, tipo no Small Size, que você tem a visão pronta, no Very Small você tem que fazer a visão do zero. A visão computacional, nesse caso, ela não é um desafio tão grande quanto, por exemplo, no humanoide, que você tem objetos em posições diferentes que você está olhando. Nesse caso, a gente tem uma posição muito bem determinada do campo. Como você pode ver aqui na nossa interface do Very Small, a gente tem a posição do campo bem definida e a gente tem cores bem discrepantes e bem fáceis de serem diferenciadas. E por isso o problema ficou um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, como que é feita essa detecção? Bom, eu separei aqui em 3 etapas básicas da detecção dos robôs, que é a parte de filtro de cor, a parte de labeling, que é você agrupar essas cores que você detectou e, no final das contas, agrupar esses blobs, né, esses conjuntos de cores, para realmente descobrir onde o robô está e a orientação dele. Para a filtragem de cor, o que a gente utilizou nessa competição foi o thresholding, que é basicamente estabelecer limites mínimos e máximos para cada componente de cor, relacionados a um pixel na imagem da câmera. Dessa maneira a gente conseguiu separar uma cor específica do resto da imagem, e a partir dessa imagem filtrada a gente conseguiu criar os nossos blobs. Outra maneira de fazer isso também é utilizando o Lookup Table, que seria armazenar para cada valor de cor, se aquela é a cor que a gente quer filtrar ou não. Essa outra abordagem ela é utilizada no Small Size, que é uma categoria maior do que a nossa é o Very Small. E é interessante a gente
gente pesquisar nesse sentido, porque isso aumenta a precisão da filtragem, mas a gente não utilizou isso esse ano, mas é uma técnica que pode ser utilizada no futuro. Bom, depois de conseguir filtrar essa imagem, o desafio é como a gente vai saber que aqueles pixels pretos que estão juntos pertencem ao mesmo grupo de cores. Então, por exemplo, a gente tem vários robôs com a cor azul, né, no nosso campo. A gente tem que saber, aquele grupo de azul pertence a esse robô, e esse grupo de azul pertence a outro robô. Como a gente faz isso? A ideia é a gente abstrair essa imagem para um gráfico, que nada mais do que os pixels conectados com seus pixels vizinhos. Então, como você pode ver, um exemplo de uma imagem bem simples ali à esquerda, transformada num gráfico, à direita, e esses componentes conexos vão ser realmente cada um dos grupos de cores que a gente queria separar. Outro algoritmo que pode ser utilizado nesse caso seria um algoritmo de circulação, que em vez de percorrer por cada pixel, usando um algoritmo de DFS, alguma busca desse tipo, percorreria em torno dos blobs. A gente não utilizou esse algoritmo nessa competição, mas ele é relativamente mais eficiente por não percorrer todos os pixels utilizados na detecção e, portanto, seria interessante utilizar no futuro esse tipo de algoritmo. Bom, depois que a gente já marcou cada blob com a cor e separou um amarelo do outro, a gente já consegue falar, poxa, esse certo padrão aqui está associado a esse robô. Nessa imagem aqui eu demonstrei para um padrão de 3 cores, mas a gente utiliza apenas de 2 cores, mas não muda muita coisa. A ideia é que a gente simplesmente pegue, por exemplo, um conjunto de cores que são próximas umas às outras, por exemplo, ali o vermelho, amarelo e verde, e a partir dessas 3 cores obtenha o centro, que a gente só precisa de calcular usando uma geometria bem simples ali. E a direção também é bastante simples de calcular, sabendo a posição de cada um desses grupos de cor. Agora eu vou passar para o Alexandre, para ele falar sobre debug visual. Olá. Então, uma coisa que a gente percebeu no ano passado, na competição, foi que quando a gente fazia um algoritmo novo, seja ele da estratégia, até do controle, principalmente do controle, era difícil da gente testar e saber se ele estava funcionando de forma correta. Daí a gente parou um tempo e gastou para criar uma ferramenta de debug visual. Vocês podem ver aqui no canto direito. E daí, por exemplo, naquele exemplo ali, você vê 2 trajetórias, uma laranja e uma verde. Deixa eu ver se está. Ele está simulando um algoritmo aqui de inteligência artificial, e ele vai achar uma trajetória para um determinado robô chegar na bola e tentar fazer gol. Então, a gente percebeu que se a gente está vendo o algoritmo, ou seja, está vendo a trajetória, está vendo para onde cada robô está apontado, ou até mesmo para identificar cada um dos componentes. Por exemplo, aqui a bola está pintada de uma cor diferente porque a gente está encontrando ela corretamente pela visão. Essa ferramenta ajudou bastante para evitar possíveis falhas assim. E, por exemplo, na estratégia, já vou conectar aqui, que são alguns exemplos do algoritmo. Daí na estratégia, por exemplo, a gente usou um conceito chamado máquina de estados, e fica bem complicado de testar se está funcionando corretamente, sem a gente ter sem ter uma ferramenta de debug, assim, ajudou bastante. Daí, só falando rapidinho o que é uma máquina de estados, é só um modelo matemático de como computar
algumas operações. No caso específico aqui, é o que cada robô vai fazer em determinada situação. Ou seja, se a bola estiver chegando no gol adversário, a gente quer que o atacante tome uma posição de ataque. Ou se a bola estiver chegando no campo de defesa, a gente quer que o defensor e até mesmo o atacante tenta chegar mais próximo da bola para tentar tirar a bola. Daí, esse é um vidinho aqui mostrando o que o nosso defensor fazia. Daí, um estado ou seja, se a bola tiver passado do meio de campo, ele tenta tirar a bola. Daí, se a bola voltar para o meio de campo, ele volta para a posição dele ali. Isso é um dos estados. Daí tem outro exemplo aqui também, do defensor. Ou seja, você vê um outro estado ali, que se a bola vai em direção ao canto, que por experiência dos jogos anteriores, a gente percebeu que ele era bem problemático, aquele canto ali, a gente tomava muito gol, daí a gente tentava fazer o robozinho girar ali no canto. Daí esse é um outro estado da nossa máquina de estados. É um modelo simples para estratégia, mas acabou sendo bem efetivo assim. E a próxima abordagem que a gente pensa em fazer assim, é um modelo mais robusto que chama Behavior Tree, que muitos times estão usando no âmbito mundial e a gente vai tentar no próximo ano implementar. Por aí. Aqui, eu sou o Lucas, outro Lucas agora. Antes de passar para a parte dos campos potenciais, só vou fazer um comentário sobre a ferramenta de calibração. Um desafio na competição que a gente teve no passado foi a gente conseguir filtrar as cores de maneira eficiente. Porque uma coisa problemática é que, mesmo que a gente saiba como filtrar essa cor, a iluminação do campo muda, as condições do campo ela varia bastante na hora da competição. Então era crucial para a gente ter uma ferramenta que permitisse a gente fazer esses ajustes finos da competição na hora, de maneira rápida. Então foi desenvolvida uma ferramenta de calibração que permitia que a gente calibrasse os cantos do campo, que faziam com que nossa estratégia conseguisse descobrir o tamanho real, conseguisse realmente fazer as contas com as dimensões reais do campo. É muito importante para o controle. E também permitia que a gente configurasse a câmera, calibrando a exposição da câmera, o brilho da câmera, esse tipo de coisa, para que ela fique consistente durante a partida. E também as informações da cor. Então é uma interface bem simples, que a gente podia carregar e salvar essas informações e selecionar a cor que a gente queria ajustar e fazer esse ajuste antes de cada partida. Uma coisa legal foi que antes de cada partida, a organização disponibiliza 20 minutos para a gente fazer esse tipo de ajuste. E realmente, 20 minutos era pouco tempo sem essa ferramenta. Então, no ano passado, eu participei também, a gente ficava realmente os 20 minutos lá, mudando o código para poder conseguir ajustar. E nesse ano, como a gente tinha essa ferramenta, a gente gastava no máximo 5 minutos e gastava os outros 15 minutos com outro tipo de ajuste, com outros testes, que é bem importante antes da partida, né? Consertava a trilha ali, 5 minutos, mas é basicamente isso que a ferramenta de calibração faz, né? Acho que foi uma coisa bem legal de fazer para esse ano. Oi, eu sou o Lucas França e agora eu vou falar de mais um problema que a gente tem no VSS, que é o planejamento de trajetória. O VSS é um robô diferencial, ou seja, ele não é que nem os small size, que eu posso controlar livremente a posição x e y, eu controlo as derivadas delas, velocidades. No VSS, eu posso ir para frente, para trás e mudar o ângulo. E essa restrição do robô diferencial foi meio difícil
para a gente poder fazer um algoritmo que calcular sua trajetória é simples, porque eu preciso ir até a bola, por exemplo, levar ela até o gol. Eu preciso chegar na posição da bola já com o ângulo certo. Por isso, a gente usa o algoritmo dos campos potenciais, que já foi falado no Soccer Simulation 3D. Os campos potenciais, a ideia, ela já foi explicada, mas eu vou repetir. Você transforma o campo inteiro em uma função, um campo escalar, que representa o potencial. E, por exemplo, se eu quero fazer o robô chegar até o outro lado do campo, eu posso transformar esse campo em uma rampa. O robô seria como uma bolinha, ele simplesmente vai descendo. No caso, aqui, eu quero chegar nesse ponto, o campo fica assim. Se eu soltar uma bolinha em qualquer ponto desse campo, ela vai rolar até o ponto onde eu quero. Para obter a direção, basta tirar o gradiente. O gradiente está representado aqui embaixo. Esse é o nosso campo vetorial, que o nosso robô, o objetivo é ele seguir esse campo em todos os pontos da trajetória. Uma característica que diferenciou em relação ao ano passado é que, ano passado, a gente não simulava a trajetória, a gente só calculava o campo em um ponto e calculava qual deveria ser as velocidades das rodas para que ele obedecesse aquela trajetória. Esse ano, a gente fez a simulação completa. Aqui é o formato do campo. Uma característica é que normalmente, a gente utiliza o campo elétrico, né? O que é o campo que decai com R quadrado. Mas a gente resolveu fazer uma componente com cada tipo de campo. Uma que decai com R, uma que decai com R quadrado e outra que decai com R ao cubo. Cada uma gera um padrão de imagens bem diferentes e cada um tem utilidades bem distintas. O campo repulsivo ele é positivo e o atrativo ele é negativo. O campo geral vai ser uma composição da somatória de cada um. No caso, quando eu quero desviar de obstáculos, eu coloco uma carga positiva nos obstáculos. Eu não quero que ele colida com as paredes. O que eu faço? Eu pego a posição do robô, projeto em cada parede e adiciono uma carga positiva nessas projeções. E na bola, o resultado é isso. A gente tem aqui, ele está seguindo o campo, aqui aparece um obstáculo, que é uma carga positiva, ele gera uma deformação no campo, e como o robô ele segue o campo, ele vai seguir essa deformação e vai desviar do obstáculo. Aqui é uma carga negativa, ou seja, ele atrai as linhas de campo para ele, ou seja, ele vai atrair o robô para aquele ponto. É assim que é feito o desvio de obstáculos. Para resolver o problema de chegar na bola com a posição certa, a gente transformou a bola num dipolo. O que é um dipolo? Uma carga positiva e uma negativa bem fortes, uma perto da outra. A carga positiva a bola vai ficar aqui no meio e, por exemplo, eu quero que ele chegue indo nessa direção aqui. Então, se o robô estiver aqui, ele vai tender a fazer isso aqui, seguir essa linha de campo e chegar na bola por trás. Se ele já estiver aqui, ele vai chegar na linha de campo aqui. Aqui nós temos um exemplo de uma simulação em MATLAB. Ele começa aqui e ele vai simulando o campo no tempo até chegar na bola. Aqui a gente pode observar as linhas de campo. Está meio feinho, mas é o que o MATLAB pode fazer. Uma das características de a gente usar um campo que decai com 1 sobre R, 1 sobre R quadrado e 1 sobre R ao cubo, foi na hora de montar essa imagem. Para o dipolo da bola, a gente usa o campo que decai com 1 sobre R, porque a imagem dele ela é achatada assim. O campo que decai com R quadrado, ele é mais circular, e o que decai com R ao cubo, ele é bem mais longo, e o que não é bom, porque ele acaba chegando aqui com um ângulo que, com muita pouca precisão, vai ser o ângulo que eu quero que ele chegue. Aqui é um exemplo da simulação. O robô começa aqui, ele vai estar nessa direção. O campo aqui das paredes, você observa que como ele está muito próximo da parede, ele está chegando perto de uma divisão por zero, então ele é muito grande.
Então ele é sempre normal as paredes, as linhas de campo. Aqui os obstáculos, eles vão repelindo, e aqui é que fica a bola. Você pode ver bem aqui as linhas de bola. E essa é a direção que eu quero que ele chegue. Ele segue as linhas de campo, contorna os obstáculos e chega na bola no ângulo que eu quero. Como eu estava dizendo, uma das características em relação ao passado é que dessa vez a gente simula a trajetória inteira, do começo até o final, até chegar na bola. E isso é bom para a estratégia porque eu consigo prever se a trajetória vai dar errado ou não. E isso realmente é muito importante, porque, por exemplo, a bola ela pode estar bem aqui e eu quero que ele chegue com esse ângulo, só que não tem como ele vir aqui por trás. Então, esse algoritmo ele vai seguir a linha de campo, vai chegar aqui na parede e vai dizer, ó, não tem como não, muda a estratégia. E isso realmente ajudou, porque a gente conseguiu prever várias situações desse tipo. Também tem a situação do robô estar na parede e ele ter que trocar de direção. Ele é um robô bidimensional. E como ele gera todas as trajetórias, depois que gera, ele utiliza um passo constante. Ele faz meio que um método de Euler. Ele pega vários passos em cada ponto, ele calcula o campo naquele ponto e dá um passo de comprimento H constante na direção do campo e vai fazendo isso até ele convergir para o ponto da bola. Depois que ele calcula todos esses passos, ele faz uma interpolação em arcos de circunferência. Assim, ele consegue montar trechos em que a velocidade nas duas rodas é constante e isso é muito bom para o controle. Outra coisa que tem que ser respeitada são as condições do robô diferencial. Teoricamente, como ele gera essa trajetória em arco de circunferência, o robô diferencial pode fazer com qualquer velocidade, mas não interessa a gente uma velocidade muito pequena. O que ele faz? Ele define um raio mínimo para cada curva que ele faz. A partir desse raio mínimo, dá para calcular um θ máximo entre dois passos. Se um campo, por exemplo, aponta para um ângulo que é maior que o θ máximo, ele vai ignorar o campo e vai seguir. Isso faz com que ele respeite bem mais, a imagem aqui bem atrás. Isso faz com que ele respeite bem mais a velocidade. Ele consegue uma velocidade bem maior. Por exemplo, bem aqui, o campo manda ele vir para cá. Só que ele está virado nessa direção. Então ele vai seguir o seu ângulo de θ máximo até chegar aqui. Nesse caso aqui, também. Outro exemplo está aqui. Nesse ponto aqui, o campo está apontando para cima, mas o robô está apontando para cá. Ele vai seguir uma pequena curva com raio mínimo até ele alinhar com o campo e seguir. E agora eu vou passar para o Anderson, que ele vai apresentar o controlador de linha. Boa noite, meu nome é Anderson e eu vou falar um pouquinho sobre o seguidor de linha. Então, uma vez que o hardware já está definido e a visão já deu para a gente a posição dos robôs e a estratégia já definiu muito bem a direção e o movimento que o robô tem que fazer, a gente tem que comandar o robô e dizer, olha, robô, você tem que fazer isso. Só que, como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente tem que fazer um controlador, dada a definição do que você vai fazer na hora. Então, por exemplo, a estratégia tinha definido para a gente que toda vez que o robô estivesse numa posição tal que a bola estivesse na mesma... o robô, a bola e o gol estivessem colineares, ou seja, na mesma linha, o robô ele tinha que seguir uma linha até a bola entrar no gol, né, e fazer o gol, e a gente só sucesso. Então, basicamente, o que a gente fez foi definir proporcionais. Aqui a gente tem uma simulação no Simulink, né, e para a gente poder definir as constantes. Por quê? O que acontece? Para o robô seguir uma linha, a gente tem duas variáveis básicas para ficar sempre verificando, que é o ângulo que o robô faz com a linha
e a distância que ele está da linha. A gente chama de altura e de ângulo mesmo. E aí, a partir disso, a gente tem que falar, olha, se você está num ângulo muito grande, volta porque você está errado, né? Ou se você está numa distância muito grande, volta porque você está errado. E aí, dentro desse volta porque você está errado, a gente tem que definir as constantes que tornam o retorno mais eficiente e mais rápido também, né? E aí a gente vai estar sempre associando a eficiência com a rapidez com que ele vai voltar. Então aqui, dentro dessa simulação, no simulinho que a gente fez, a gente tem um ângulo de referência, e a partir disso, esse ângulo ele vai saturar a velocidade do robô, porque a roda não tem velocidade infinita, e a partir disso, a gente vai definir também um pouco do proporcional com relação à distância que o robô vai dar da linha. E aí, com isso, a gente chega a essas funções de transferência. A partir dessas funções de transferência, a gente consegue, variando os parâmetros ωn e epsilon, xi, perdão, a gente consegue estabelecer rotas, estabelecer padrões que... eu vou passar o próximo slide que vai ficar mais fácil. Dentro dos x's que a gente tem aqui, xi igual a 0,1, e dentro dos ωns que a gente pode ter um robô que possa fazer essa trajetória aqui e ser completamente oscilante, e um xi, que é o que a gente usou, que foi em torno de 0,56, que possui um overshoot muito, muito pequeno, mas em compensação ele estabiliza na linha com muita facilidade. Então, assim, o que a gente escolheu foi 0,56 mesmo, e o ωn a gente escolheu como 5. O nosso seguidor de linha estava seguindo bem a linha no dia, mas ainda assim a gente tinha alguns problemas com relação a erro em regime. Isso, inclusive, eu vou falar depois. Se a gente for verificar aqui, a literatura já vai dizer para a gente que o xi entre 0,5 e 0,8 são as melhores, a melhor opção, assim, né? E a gente usou 0,56 dentro do que a literatura já tinha previsto. E também, aqui eu só coloquei para eu e o Celso, a gente trabalhou junto e colocamos essa equação mais para dizer o seguinte, que o overshoot, essa fórmula aqui, do overshoot, o overshoot é basicamente a distância da linha até onde o robô ele vai se exceder da linha. E aí, conforme o epsilon, o xi vai tendendo a 1, ele vai somente, aqui se vocês forem verificar, o overshoot vai tender a 0. Não sei se vocês conseguem ver aqui com essa linha aqui. Beleza. E melhorias, né? Como eu falei, a gente tem que implementar alguns integradores, né, que diminuem o erro em regime. A gente quer acrescentar mais parâmetros ao modelo, né? A gente não quer só fazer um controlador proporcional, mas sim verificar, por exemplo, a malha de tensão do controlador da roda, filtrar alguns dados, né, os dados do encoder, para que o controlador da roda fique mais preciso, né? E a gente não tinha isso anteriormente. Então é basicamente isso sobre o follow line que eu queria dizer. Obrigado. Agora o Celso vai falar com você. Boa noite, meu nome é Felipe Celso, como já falou. Eu vou falar sobre o controlador de ângulo, que é basicamente aquele movimentozinho que o robozinho da defesa ficava fazendo, olhando para a bola, assim, ficava o tempo todo se alinhando com a bola. No caso, a estratégia vai setar um ângulo e a gente vai basicamente fazendo com que o robô se alinhe com aquele ângulo. Aqui segue a malha que a gente utilizou, foi basicamente um proporcional, que nem a gente fez no controlador follow line, o seguidor de linha. E como pode ser visto, tem já um integrador natural, e inclusive na simulação não, no robô real não houve nenhum erro em regime, então acredito que tenha ficado bem otimizado. Aqui tem um sistema de primeira ordem, que é a função de transferência, a gente basicamente teve que otimizar essa constante, e deu em aproximadamente 5. Se colocasse a constante muito alta, ele ia simplesmente ir para aquele ângulo e depois voltar, e nunca ia chegar no ângulo certo, por causa que ia se tornar um sistema on-off. Qualquer pequena variação ia fazer com que ele respondesse de forma brusca e passasse para o ângulo desejado. E agora eu vou falar também sobre a localização da bola. A gente utilizou um filtro passa-baixas, que foi basicamente para poder filtrar o vetor velocidade da bola, que era dado pela visão. Só que no momento que a gente faz uma derivada numérica,
a gente vai ter um erro de alta frequência. Tipo, ao invés de ter uma coisa mais ou menos contínua, como a visão tem um pequeno erro, devido à derivada que a gente faz na tangente, quando a gente vai dividir os fatores para poder calcular o ângulo da bola, pode ser que esse pequeno erro se transforme em um erro brusco. E aí a gente tem que filtrar. Aqui eu utilizei uma transformada bilinear para poder discretizar a função de transferência e a gente chegou nesses coeficientes do filtro passa-baixo e a gente implementou ele através de um template em C++. As simulações eu fiz no Simulink mesmo. Eu fiquei muito feliz quando deu certo, porque estava demorando muito tempo. E basicamente eu simulei com um erro desse jeito aqui, e quando passava pelo filtro do Simulink, ficou assim, que era basicamente o step que eu tinha colocado. Né? No Simulink eu coloquei um step de 8, com um erro de random number, com uma média de, acho que foi 7 que eu coloquei, aí ficou uma coisa muito brusca, só que quando filtrava ele batia, cravava em 8, que é o valor que eu tinha colocado inicialmente. Aí aqui segue é vídeo? Tá pegando aí? Um vídeo do goleiro, que tipo, pode rodar já. Um goleiro que a gente testou, implementando já o fall line e o filtro passa-baixo, para ele filtrar a posição da bola. Acho que nesse ponto ainda não tinha, eu já tinha sido implementado, acho que não tinha sido implementado ainda o fall line né, no goleiro, só o follow to position, que é um código que faz ele seguir na posição. Porém, quando foi implementado o follow line, o overshoot dele, que é a variação de ângulos e de distância para reta, ficou muito menor, ficou bem melhor. Agora eu queria falar um pouco sobre outra abordagem de controle. Essa, infelizmente, não deu tempo de ficar para colocar no robô real, ficou só uma simulação, que é o controle preditivo. A motivação para fazer esse controle é segmento de trajetórias. A ideia inicial era que o Lucas fizesse a trajetória com os campos potenciais e o controle preditivo conseguisse calcular todas as velocidades para que ele conseguisse seguir. E devido a isso tiveram várias restrições de trajetória e acabou dificultando um pouco a gente lá. E também o robô não seguia certinho os campos potenciais, ele desviava um pouco e o controle preditivo serviria justamente para que ele cravasse na trajetória. Inicialmente, falando um pouco sobre a modelagem do robô. Como o Lucas já tinha falado, ele é um robô diferencial que tem V, ômega e θ e psi controlados. E isso define o nosso vetor de estados, o x, y e o psi. E o controle que a gente dá é o controle nas rodas, que eu já tinha falado no começo. Para tratar no algoritmo, nas contas, nas matrizes do controle, é melhor tratar com V e com ômega do que com ômega, velocidade da roda direita e velocidade da roda esquerda. Então a gente faz essa conversãozinha aqui para o modelo uniciclo. Para fazer o cálculo do controle do algoritmo, a gente precisou linearizar em torno da trajetória de referência. A trajetória é ponto de... Quando o robô está... O ponto da trajetória, ele é um ponto de... ponto de equilíbrio, foi mal. Me faltou a palavra. Ele é um ponto de equilíbrio. Eu tinha colocado em alguma parte do slide, eu acho que é no próximo. Enfim. Inicialmente, eu preciso de uma trajetória de referência, que o Lucas aqui passa para mim o x, o y e o psi de referência, e o v e o ômega de referência. E com isso, eu ia calcular o erro que o robô está da trajetória, e calcular a derivada do erro. E com isso, eu ia fazer o algoritmo em cima desse erro. Aqui eu posso mostrar um pouco o robozinho. Esse aqui é um robô virtual que a gente usa para calcular o erro. Ele está sempre em cima da trajetória. Aí ele sempre vai ter um erro x, um erro y e um erro θ. A forma como o Lucas implementou campos potenciais
vai tornar só um erro em θ, porque a cada instante, a cada iteração do algoritmo calcula-se uma nova trajetória. Então, o robô sempre vai estar em cima de um ponto em x e y, mas não em psi. Então, para o nosso caso, o mais importante vai ser o erro de ângulo aqui. E, como eu tinha falado antes, o ponto da trajetória de referência é ponto de equilíbrio, porque o ponto é zero aqui. E quando se lineariza, essa equação complicada, que não é linear, tem o seno do erro aqui, isso tornaria muito difícil a solução. Ele fica linear, só que ainda tem um problema, que o sistema é variante no tempo. Isso torna o cálculo e o custo computacional muito grande. Mas, quando foi implementado em C++, embora não tivesse com os resultados coerentes, o tempo computacional não ficou muito longo. Como eu tinha falado, vou falar um pouco das características aqui do controlador. Ele é um modelo linear variante no tempo. Eu tive que implementar em tempo discreto, porque eu recebo pontos de trajetória. Ele passa para mim, por exemplo, 50 pontos de trajetória. Então, eu não tenho os derivados contínuos, não tenho uma trajetória contínua, eu tenho que trabalhar em espaço discreto. Para discretizar isso, eu tive que trabalhar com aproximação da derivada. A gente usou o método de Euler mesmo, que é bem simples, mas em simulação mostrou resultados muito satisfatórios. E discretizando e aplicando recursivamente essa equação, você consegue chegar e escrever o I de K mais 1 dessa forma. Essa matriz aqui, como vocês podem ver, ela está variante no tempo. Ela que é o grande problema e o grande custo computacional. Para conseguir resolver o problema em solução de controle ótimo, a gente usou essa função de custo quadrática, que ela é consagrada na literatura. E fazendo isso, definindo essas matrizes aqui, aplicando recursivamente o erro, e fazendo muita conta, a gente consegue chegar dessa forma e escrever a função de custo desse jeito aqui. Também é conhecido na literatura a solução para esse tipo de problema, a solução do controle ótimo, que é dada por isso daqui. Vou mostrar agora alguns resultados de simulação e, como vocês podem ver, o robô crava a trajetória depois de um tempo. Aqui é porque a penalização do controle está muito alta, então ele demora muito a travar na trajetória. Mas se você baixar um pouco aqui, ele já crava logo em pouco tempo. É uma trajetória bem complexa, que é uma figura de Pissarjus, e o controle consegue cravar. Então, a implementação do controle preditivo vai facilitar muito a estratégia, porque eles poderiam colocar trajetórias difíceis para o robô seguir e ele ia conseguir seguir. Porém, é que essa simulação foi feita com tratamento de restrições, e não foi feito no robô real. Porque o tratamento de restrições exige uma solução quadrática, uma solução de programação quadrática. E a implementação em C ia ser muito complexa e não ia dar tempo de fazer para a competição. Então a gente teve que fazer sem tratamento de restrições, e graças a isso a solução é simples assim, que é só resolver um sistema linear. Então é isso, pessoal. Tem alguma pergunta a fazer?